Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos assim iniciar nossa celebração, fazendo o nosso exame de consciência e pedindo perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloque a mão no peito, sobre o seu coração e diga: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 12, verso 37 a 42. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Além disso, uma multidão numerosa subiu com eles, assim como rebanhos consideráveis de ovelhas e bois. Com a massa trazida do Egito, fizeram pães ázimos, já que a massa não pudera fermentar, pois foram expulsos do Egito e não tinham podido esperar nem preparar provisões para si. A permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. No mesmo dia em que se concluíam os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito. Essa noite, em honra do Senhor, deve ser observada por todos os filhos de Israel em todas as suas gerações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 135. Eterna é a sua misericórdia. Reze comigo. Eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é o seu amor. De nós, seu povo humilhado, recordou-se, porque eterno é seu amor. De nossos inimigos, libertou-nos, porque eterno é seu amor. Reze comigo. Eterna é a sua misericórdia. Ele feriu os primogênitos do Egito, porque eterno é seu amor. E tirou do meio deles Israel, porque eterno é seu amor. Com mão forte e com braço estendido, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia.
Ele cortou o mar vermelho em duas partes, porque eterno é o seu amor. Fez passar no meio dele Israel, porque eterno é o seu amor. E afogou o Faraó com suas tropas, porque eterno é seu amor. Reze comigo. Eterna é a sua misericórdia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, verso 14 a 21. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade e a nós Ele entregou essa reconciliação. Segundo a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissesse quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão, um momento especial que nós vamos refletir hoje porque quiseram matar Jesus. E nós vamos nos perguntar por que queriam matar Jesus. Jesus não fizera mal algum, ele curava os enfermos, somava uma grande multidão ao seu redor para escutá-lo. A multidão o aprovava como líder, como Messias. E nós vamos perguntar por que quiseram matar Jesus. Hoje o Salmo responsorial, Salmo 135, a gente vai dizer o refrão: eterna é a sua misericórdia. Assim é o amor de Deus por nós, assim foi o amor de Jesus pela multidão. Jesus, nas leituras anteriores, a gente vai ver que ele se compadecia pelas multidões, tinha amor pelos pobres, tinha amor pelos necessitados. Mas, hoje no Evangelho, Mateus 14, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Por que matar Jesus? Que mal lhe fizera? O que ele estava fazendo de errado? Porque ele curava os enfermos? Porque ele estava do lado dos mais pobres e necessitados? Porque ele denunciava as autoridades? Nós devemos lembrar aquele momento que Jesus diz, perguntando para os discípulos: quem dizem o homem ser o filho do homem? Quem dizem ser o filho do homem? E nós respondemos junto com Pedro: tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus, ele é reconhecido por Pedro, ele é reconhecido pelos mais pobres e necessitados, mas é rejeitado pelas autoridades que querem nos matar. Mateus 11, 28, vinde a mim, Jesus falou
no Evangelho de quinta-feira: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Será que foi por isso que queriam matar Jesus? Porque ele se apresentava como o descanso para os mais pobres e necessitados, para aqueles que estavam fatigados, para aqueles que estavam cansados? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Será que era por isso? Porque Jesus era manso e humilde de coração? Queriam matá-lo? Jesus se apresentou como aquele que é o refúgio para o nosso descanso. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. No Evangelho de sexta-feira ontem, nós lemos em Mateus 12, o momento que Jesus apresenta a sua família e nos chama, nos convida a sermos família com ele também. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É o momento que a gente vai hoje justamente refletir, porque nós estamos hoje também celebrando a memória do beato Inácio e seus companheiros que foram mortos, perseguidos. Inácio, que nasceu em Portugal em 1527 e faleceu ao largo das Ilhas Canárias, juntamente com 39 companheiros, vítimas de ataques, covardemente morto. Planejaram sua morte também. Religioso da Companhia de Jesus, recém-fundada, foi grande missionário em terras brasileiras. E devemos lembrar aquilo que Jesus falou: se matar o mestre, se perseguir o mestre, a vós que sois servos também, eles farão o mesmo. Mas Deus é esse Deus misericordioso que nós cantamos no Salmo. Ele é a misericórdia. Confiemos nele. Jesus se oferece a nós como descanso, como ele falou na leitura anterior, nas leituras anteriores. Ele também nos convida a sermos família com ele. Vamos nos juntar a Jesus, vamos nos juntar ao Mestre. Na leitura de hoje, do Êxodo, um momento, justamente no capítulo 12, verso 37 em diante, um momento que o povo vai ser libertado do Egito. Um momento que o povo vai caminhar, vai começar a sua caminhada, o seu amadurecimento em terras distantes do Egito. Mais de 600 mil pessoas, sem contar crianças, saíram do Egito com rebanhos, com ovelhas, com bois, com massas, não com fermentos que não deu tempo, porque foram expulsos, como diz a palavra, mas com pães ázimos. Caminharam, não sabiam o que ia acontecer. Era para entrar pelo deserto adentro. Era uma responsabilidade muito grande para Moisés, que liderava aquela multidão. Para Moisés, que foi usado como profeta para dizer: Deus me enviou até vocês e vocês irão entrar numa terra que mana leite e mel. E aquele povo queria caminhar e queria chegar nessa terra onde mana leite e mel, mas era necessário caminhar. Mais de 430 anos aquele povo foi escravo no Egito. Mas Deus escutou o seu clamor, porque Deus é o Deus da misericórdia, o Deus do amor. O mesmo Deus que visitou o povo no Egito, estava visitando aquele povo escravo das leis, escravo das tradições no tempo de Jesus. Jesus viera para libertar aquele povo também, que já tinha sido liberto do Egito. Mas era necessário caminhar. Muitas vezes a gente quer a terra prometida, mas não quer caminhar. A gente quer alcançar a nossa vitória, nossas alegrias, os nossos troféus, mas não quer passar pelo deserto. É necessário caminhar. Mateus 12, 14 e 21, quando Jesus é perseguido, quando os fariseus saíram e fizeram um plano para matá-lo,
Jesus retirou-se dali e pôs-se a caminhar, não parou sua caminhada, não se intimidou e grandes multidões o seguiram. E aí está o motivo, porque esses fariseus queriam matá-lo, grandes multidões o seguiram. As autoridades, elas não temem a cada um de nós separadamente, mas quando nós formamos uma liderança, quando ao nosso redor tem uma multidão que nos segue, então aí eles passam a perseguir. E Jesus curava, fazia o bem. E nele se fazia cumprir justamente aquilo que o profeta Isaías havia falado. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito. Esse é o Messias que tinha que vir. Por que não foi reconhecido pelos fariseus? Por que não fora reconhecido pelos chefes, pelos doutores da lei? Fora justamente reconhecido pelos mais pobres e necessitados? Nós vamos hoje trazer essa celebração para nós, lembrando que Jesus e muitos profetas foram mortos. É o momento que nós vamos firmar nossa fé nesse Jesus crucificado, carregando a nossa cruz. Vamos também caminhar alegres, como esse povo no deserto que começou sua caminhada. Embora mais adiante viesse murmurar, mas devemos saber que é caminhando que se encontra caminho, como diz um velho ditado. O que Jesus fez foi o bem, nós devemos fazer o bem. Vamos ser perseguidos, sim, mas devemos ser perseguidos, como diz São Paulo numa de suas cartas, por fazer o bem, por anunciar o Evangelho. Vamos cumprir a nossa missão. Vamos caminhar buscando justamente cumprir como Jesus cumpriu. Enquanto os fariseus cumpriam as tradições, Jesus cumpriu o messianismo de amor, de misericórdia, revelando a todos o direito, a justiça. É na liberdade que cada um demonstra seu amor sincero. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele nos chama a cumprir o seu amor, a misericórdia, a revelar àqueles que não conhecem a misericórdia divina. Quero misericórdia e não sacrifício, falou Jesus em outro momento, porque também Deus é um Deus de misericórdia e não um tirano pronto a castigar-nos. Jesus é o servo do Senhor, está a serviço do Deus misericordioso. Vamos abraçar nossa fé, vamos renovar nosso compromisso do batismo, vamos levar adiante a palavra, vamos anunciar Jesus Cristo é o Messias. Jesus veio, Jesus virá. Ó Jesus Messias, és a manifestação histórica do servo anônimo descrito pelo profeta Isaías. Movido pelo Espírito Santo, curas a todos os que te seguem e te mostras solidário e misericordioso com os sofredores. Não corres atrás das aclamações populares. O que fazes é para agradar ao Pai. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial, hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório.
Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, mantermos-nos com a Bíblia aberta, como estamos aqui com a Bíblia aberta. Vamos rezar agora os salmos, os hinos, os louvores, os cânticos, aclamar a Deus, bendizer a Deus, também levantar nossas preces, nossos clamores a Deus, que Deus ouvirá a nós, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, disse Jesus, eu estarei no meio deles. Portanto, Jesus está no meio de nós e vamos continuar com Jesus, celebrando agora a celebração litúrgica das horas laudes. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixa aqui embaixo seus comentários, suas intenções para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Beato Santo Inácio de Azevedo, rogai por nós. Salve, Santa Mãe de Deus!